Bom dia a todos, live e alive. Como que essas palavras são tão atuais, live e alive. Dentro da semana do Pesach, que fim dessa semana, sábado à noite, vai ser a primeira noite do Pesach, a noite do conhecido Seder. A noite que nós vamos relatar sobre nossa saída do Egito, os grandes milagres, e trazer tudo aquilo para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Essa semana vamos se dedicar para um dos assuntos principais da noite do Pesach. Quando lemos aqueles trechos da Haggadah do Pesach, aquelas rezas que se falam nessa noite, encontramos um trecho interessante. Bendito seja Deus, que está em todo lugar, bendito seja Ele, que deu a Torá para Israel. A respeito de quatro tipos de filhos, falou a Torá. O que isso significa? Temos vários versículos que a Torá nos ensina como que devemos se relacionar com nossos filhos, respondendo às suas perguntas, dando a devida atenção para cada um deles. É bom saber que à noite do Pesach queremos ouvir perguntas de nossos filhos e em seguida oferecer respostas. Toda maneira da Haggadah do Pesach, das rezas do Pesach e dos estudos do Pesach, feito nessa noite é como resposta para uma pergunta. E a Haggadah começa para saber o seguinte: não tem uma resposta que serve para todos. Existem vários tipos de pessoas. Em termos gerais, são agrupados em 4 tipos de filhos. E cada um merece a sua resposta. Já temos um ensinamento importantíssimo. Não adianta oferecer uma resposta que é fit for all, que todos têm que usar somente aquela resposta. Não. Tem 4 filhos, olha bem quem de teus filhos está fazendo a pergunta, que tipo de filho que é, e vamos ver quem que são e que tipo de resposta vamos dar para eles. Em primeiro lugar, temos o filho sábio. Ele é inteligente. A pergunta dele tem profundidade. Ele está se interessando e está querendo saber os mínimos detalhes. Ele é chamado filho sábio. Depois tem o filho mau, perverso. Aquele que realmente não está querendo aprender, está lá para criticar. Está lá para mostrar como que ele é um filho rebelde. O terceiro filho é um filho simples. O que a gente chama para aqui? Ele é boa gente, não é muito inteligente, não é muito profundo, não é rebelde, é boa gente. E depois, no fim, tem aquele filho que nem sabe como perguntar. Ele está sentado lá sem nenhuma expressão. Ele não sabe abrir a boca. 4 filhos. Um sábio, um perverso. Depois temos o filho que é considerado simples, ingênuo. E depois, no fim, aquele filho que nem sabe como fazer uma pergunta. Em seguida, e vamos elaborar bastante durante a semana para entender o assunto, cada um faz um tipo de uma pergunta diferente. E olhando a pergunta, logo percebemos quem que é nosso filho. Se ele faz uma pergunta que nem faz um filho sábio, como que ele se expressa? O que significam os diferentes tipos de mandamentos que o Eterno nosso Deus ordenou? Ele já é alguém que percebe tudo que está acontecendo nessa noite,
diversos costumes, diversas leis. E ele quer saber por que tudo isso. O filho é assim, você tem que se prolongar. Nós vamos ver depois qual tipo de resposta dá para eles. O filho mau, o filho perverso, ele pergunta: o que é isso que vocês estão fazendo? Ele usa a palavra vocês. Ele não faz parte, não é nós, é vocês. O que é isso que vocês estão fazendo? A gente ouve aqui uma crítica, alguém que não está afim de participar. Nós vamos ver daqui a pouco como que tem que ser a resposta para ele. O terceiro filho. O filho que ele é simples. Ele só fala assim, o que significa tudo isso? O que significa isso? Merece uma outra resposta. E o quarto filho, aquele que nem sabe abrir a boca, cabe a nós ajudar ele a abrir a boca. Nós temos que ensinar ele o que ele tem que perguntar e em seguida responder. Obviamente, nós vamos se prolongar muito para entender as diferentes perguntas, as suas respectivas respostas. Porque às vezes não são 4 pessoas diferentes. Às vezes nós mesmos agimos como filho inteligente. Às vezes nós mesmos agimos como filho perverso. Às vezes nosso comportamento ingênuo. Às vezes a gente nem sabe abrir a boca. Ou seja, temos que entender bem o que está por trás dessas perguntas. Mas hoje eu quero me dedicar como prefácio para nosso estudo durante a semana, a introdução para ver a ordem. É interessante quando olhamos a ordem, temos o sábio, o perverso, o tolo, o simples, o tolo, e aquele que não sabe perguntar. Há várias observações interessantes que são feitas sobre esses filhos. Um deles é a ordem que a Torá coloca, que a Haggadah do Pesach coloca os 4 filhos. O filho perverso ganhou o 2º lugar. Pela lógica, ela deveria ser no fim, porque ele é pior de todos. O filho simples, ele simplesmente não é grande coisa, tudo bem, sabe aquele filho, dá para levar, mas não é ruim. Por isso, na ordem deveria ser o filho inteligente, em seguida tem que ser o filho simples, depois o filho que sabe abrir a boca, e no fim colocar o perverso. Aqui o perverso ganhou um ótimo lugar, perto do sábio. E nossos sábios nos falam, o motivo que o filho perverso é colocado perto do sábio, porque isso é a responsabilidade do sábio ensinar ao perverso a ele também enxergar o bem, ao invés do mal. Ele tem essa vizinhança, porque cabe ao filho inteligente saber que ele tem uma responsabilidade. Se tem um vizinho, esse vizinho, um filho perverso, abre os olhos dele. Você tem uma responsabilidade, ensina ele. Faz tudo para ele também enxergar o bem, ao invés do mal. Em seguida, aquele que não sabe fazer uma pergunta é colocado por último. Pois a ignorância é algo muito grave, assim está escrito nos livros sagrados. Se eles estivessem fazendo perguntas, se interessando, eles poderiam também diferenciar entre o errado e o certo. Eles iam adquirir sabedoria. Fazendo perguntas, isso abre uma oportunidade para ganhar uma resposta. Tendo a resposta, a pessoa pode depois discernir entre o certo e o errado, entre o ruim e o bom. Mas já que eles estão completamente desconectados, eles estão vazios, não tem conteúdo. Por outro lado, o perverso,
de certa forma, por mais que ele é mau, mas ele também possui um potencial maior, já que ele está dentro do assunto. Ele é um conhecedor, embora mal intencionado. Isso dá para fazer uma mudança. Ele possui a possibilidade ou potencial de mudança. Já que o filho sábio vai poder dar um jeitinho com ele. Mas aquele que não sabe fazer a pergunta, ali é triste. Por outro lado, o filho inteligente também, apesar que ele é o Chacham, ele é inteligente, ele é o primeiro dos 4 filhos, ele tem que saber que ele não pode se descuidar. Não deve achar que por sua sabedoria nada ia lhe abalar. Em sua natureza de querer experimentar, inventar, conhecer, ele corre um risco. Ele tem que saber que do lado dele, seu vizinho é o perverso. Agora, já entendemos um pouco sobre a ordem. Sobre a ordem. É interessante que, segundo a Kabbalah, há mais uma explicação, e sobre isso eu quero agora falar antes de me aprofundar nas 4 perguntas. O quinto Rebbe do Chabad, quando ele falava Haggadah, ele falava o seguinte: o pior é o número 1, aquele que não sabe. Aquele que acha que ele é inteligente, aquele que acredita demais em si, está seguro demais, fala, eu sou um chacham, eu sou inteligente, eu nunca erro. Sempre faço o certo, porque sou inteligente. Aquele que acha que ele é inteligente e acredita na sua inteligência, ele corre o maior risco. O maior risco. A pessoa sempre tem que ter humildade. Se chamando inteligente o chacham e acreditando demais em si, vai cair no pecado, vai cair na desgraça. Quantas vezes na vida encontramos pessoas que eram tão inteligentes e acabaram fazendo maiores bobeiras na vida. Começaram a acreditar demais em si. Ele é até o pior, diz o Rebbe, de uma pessoa perversa, uma pessoa rachá, uma pessoa ruim. Por quê? Há um dito que Deus ama mais uma pessoa perversa que sabe que ele é perverso do que uma pessoa justa que sabe que ele é um justo. Alguém que sabe que é um justo ou acha que ele é inteligente, que aqui é o mesmo sentido, está longe de Deus. Uma pessoa que é um perverso e se chama perverso, tem jeito. Vamos iluminá-lo. A Haggadah Shel Pesach vai dar um jeito nela. Maior ainda é uma pessoa ingênua, uma pessoa tam, uma pessoa aparentemente simples. Encontramos a palavra tam sobre grandes pessoas. O versículo diz, Tamim tiyeh Hashem Elokecha. Seja uma pessoa íntegra, uma pessoa que acredita, uma pessoa que confia. Confia em Deus também, uma pessoa chamada, de uma certa forma, ingênua, porque ele deixa Deus cuidar. Uma vez falou um grande rabino, tem que ser muito, muito inteligente para ser esse terceiro filho tal, uma pessoa aparentemente simples, mas nessa simplicidade há muita profundidade. Uma pessoa que confia, uma pessoa que realmente é capaz de deixar Deus dirigir o mundo sem dar as opiniões dele. Uma pessoa assim, um tam, aparentemente é simples, mas tem muito conhecimento por trás. O mais elevado é She'eino Yodeya Lishol, que ele não sabe formular perguntas. Segundo a Kabbalah, não porque ele é um bobão que não sabe abrir a boca. Eino Yodeya Lishol significa que ele não sabe fazer perguntas. Ele não se dá o direito de fazer perguntas. A palavra porquê não é uma palavra que existe no dicionário dele. Quando Deus manda fazer alguma coisa,
ele fala Hineni, eis estou aqui, pode contar comigo. Ele não questiona. Ele não se dá o direito de questionar, não de se informar. Questionar. Porque muitas pessoas que fazem perguntas, o que está por trás da pergunta? Se eu vou entender tudo bem, se não, é melhor você me explicar, porque eu não faço as coisas se não entende. O quarto filho, aquele que fala, eu não só faço parte desse grupo que tem que fazer perguntas. Não faço perguntas. Acredito, obedece e entende que Deus não me deve explicações. Eu não faço perguntas. Eu uso minha inteligência não para fazer perguntas por quê, mas como realizar a vontade divina. Isso precisa a cabeça. A vida não é fácil. Precisa engajar minha mente como realizar a sua sagrada vontade. Isso sim. Mas eu não uso minha cabeça para fazer perguntas por que isso, por que aquilo. Só tem uma única resposta. Por quê? Porque Deus pediu. Por isso aqui a ordem é a inversa. O inteligente é o pior. É muito ruim uma pessoa acreditar na sua inteligência. Acima dele, primeiro andar, é o perverso que sabe que ele é um perverso, porque já está no caminho. O terceiro, segundo andar. Aliás, temos o térreo, que é inteligente, primeiro andar o perverso, segundo andar, e o quarto andar é aquele que não faz perguntas, porque não se deixa, não abre espaço para fazer perguntas. É interessante quando o nosso Rebbe ensinava a Haggadah para nós. Ele falava que há um quinto filho. Hoje temos um quinto filho, que ele não participa. Ele não faz pergunta nenhuma e nem vem na noite do Pesach. Ele está tão apático, tão indiferente, tão distante, que o Pesach para ele não diz nada. Aqui o trabalho é diferente. Temos que procurar uma maneira como fazer que ele participe. No fim, temos os 4 filhos, com várias ordens, cada um com sua respectiva pergunta. E amanhã vamos continuar se aprofundando. Porque uma coisa aprendemos hoje. Cada pergunta tem a sua resposta. Não tem uma pergunta ou várias perguntas que podemos responder da mesma maneira. Porque cada pergunta vem de um outro estilo, outro tipo de pessoa, outro filho. Amanhã vamos se aprofundar nesse assunto. Assim, quando vamos chegar para a noite do Pesach, vamos chegar com todos os 4 filhos que estão dentro de cada um de nós, conforme vamos explicar. Mas vamos lá, porque temos uma semana de muito trabalho. Bom dia para todos e vamos em frente. Kadima!